Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, me chamo tal, quero agradecer pelos seus vídeos, tem me ajudado a entender muitas coisas. Mas tenho uma pergunta. Tenho 24 anos e quero falar sobre um namoro que tive com uma menina de 22 anos que eu conheci na faculdade. Namoramos por 4 meses. Eu gostava muito dela e eu sentia que ela gostava de mim. Sou um cara daqueles que gosta de fazer as coisas do jeito certo. Tratava ela muito bem e sempre fui fiel a ela, porque eu acredito nesse tipo de valor. Quero poder construir uma família, ter filhos, tudo certinho. Eu tenho certeza de que fiz tudo dentro do que eu achava certo. Nem ciumento eu sou. O caso é que eu sempre dei liberdade a ela para fazer o que quisesse. Se ela queria sair com as amigas, por exemplo, eu dava essa liberdade para ela. Inclusive, teve uma viagem com o pessoal da turma dela que eu não pude ir, mas disse a ela que ela podia ir sem problema, porque eu confiava nela. Mas aí o namoro acabou. Quando eu tinha percebido que as coisas já estavam indo bem, ela quis terminar, e hoje está namorando com outro cara. A minha dúvida é: eu quero me corrigir para o próximo namoro. Eu fiz alguma coisa de errado? Será que foi porque eu dava liberdade demais para ela e ter deixado sempre ela fazer o que queria? Olha, meu querido, olha, essa sua questão aqui, as pessoas que estão acompanhando, que estão acompanhando, assistindo esse vídeo, talvez elas já pararam para pensar, não, tá vendo? Não, imagina, deu muita liberdade, né? Porém, como eu atendo tantas histórias, então, na minha cabeça, é como se vários arquivos fossem sendo feito download. Então, eu tenho casos reais e concretos que contradizem, talvez o André lá do começo do canal, talvez eu diria, meu querido, você não devia ter dado tanta liberdade assim, porque também liberdade demais. Porém, o que acontece? Eu já acompanhei relacionamentos onde toda essa liberdade era dada e nunca aconteceu nada. Nunca. Sempre foi um relacionamento de muito respeito. Então, um deles que eu estou me lembrando agora, o cara estava saindo da faculdade e a menina estava entrando. E eles se conheceram justamente nas férias. Então, por exemplo, no mês de dezembro. Aí, dezembro, janeiro, eles juntos, comecinho de fevereiro, aí começou a aula. Ele tinha saído da faculdade e ela estava entrando na faculdade. E justamente na mesma faculdade onde ele também tinha cursado. E aí, o que aconteceu? Ele mesmo falou para mim. Ele falou, André, eu curti tanto as festas lá da faculdade, nas repúblicas, tal. Eu não posso privá-la disso. E veja bem, ela não falou nada para ele. Ela não falou, por exemplo, eu não vou às festas. E olha que ele é meio chucro, viu? Esse cara que o exemplo que me veio, ele é meio chucrão, meio ogro, assim. Mas não. Ele falou, eu não posso privá-la disso. Então, ele falou para ela, ele falou, fulana, vá nas festas, aproveite. É óbvio, a gente está namorando. Então, assim, a única coisa que eu te peço é respeito. Mas vá, aproveite, curta, dê risada, porque esse é um período que nunca mais vai ter na sua vida. E, de fato, ela ia nas festas das repúblicas, tal, e nunca aconteceu nada. Nunca tiveram um problema, uma crise por conta disso. E hoje são casados, têm uma filha.
e são super felizes. E claro, né, você percebe a conexão dos dois. Então, assim, é uma coisa evidente, assim, você percebe de longe. A quilômetros você vê a conexão deles. Então, existem casos e casos. Então, nesse caso específico, a menina dava todos os motivos e as razões para que ele tivesse confiança total nela. E, de fato, cada gota de confiança que ele depositou nela fez por merecer. Ela, de fato, mereceu toda a gota de confiança que ele depositou nela. Agora, há outros casos que isso não vai acontecer. Há outros casos onde a pessoa vai dar a liberdade para outra e a outra vai se aproveitar disso. A outra vai aprontar. Isso vai acontecer? Vai, gente, vocês sabem. Então, meu querido, como que eu posso falar para você que você fez alguma coisa errada? Não posso. Não posso. Pelo contrário, eu acho nobre. Eu vou ser bem sincero para você. Eu não teria essa confiança toda. Eu confesso. Eu me sentiria um tanto quanto inseguro saber que eu falei pro meu namorado ir para uma festa. Tipo, vai lá, numa viagem, por exemplo, com os colegas da faculdade, numa viagem, colega de faculdade, geralmente pressupõe assim, tanta paquera, sei lá, não é? Não vem essas coisas na cabeça. Eu pensaria, sinceramente, eu pensaria, né? Por exemplo, eu já falei pro meu namorado, por exemplo, ó, tá tendo uma festa aí na sua cidade, eu tava em Campinas, eu não ia chegar a tempo, eu falei pra ele, vai, era um rodeio, eu falei pra ele, vai, eu tô falando do fundo do meu coração, eu tava lá em Campinas com os meus amigos numa churrascaria. Então, gente, eu vou falar pro cara não ir na festa? Então, pelo contrário, eu liguei, eu falei pra ele, ó, tô falando do fundo do meu coração, vá nesse rodeio, vá, você queria ir hoje, vai. Eu tô falando do fundo do meu coração, eu jamais tô falando da boca para fora, vá. Ele não quis ir. Mas você tá vendo que nesse caso, por exemplo, eu tava lá em Campinas com 2 amigos meus, numa churrascaria, eu ia chegar tarde, ia chegar mais de meia-noite. Então, pô, vai lá na festa. E outra, a festa era na cidade dele e tal. Eu não vi problema nisso. E outra, ele nunca me deu motivos para eu desconfiar dele. Agora, uma viagem e tal, aí eu já acharia um pouquinho demais, eu vou ser sincero. Eu, André, talvez eu ficasse um pouquinho receoso com esse negócio de viagem. Eu ficaria um pouquinho, tipo, sei lá, eu acho que eu ficaria assim. Depende, não sei, depende da situação, quem são as pessoas que estariam juntos, de repente eu falaria, não, vai de boa. Por que eu tô falando? Não sei, depende da situação, depende da circunstância e depende também como a pessoa tem se mostrado diante de nós. Né? Então, tá vendo como é complicado, gente? Né? Tá vendo como é complicado você, às vezes, querer criar uma regra e falar isso pode, isso não pode. Tem tantas coisas que precisam ser vistas, hein? Fala a verdade. Tantas coisas que precisam ser analisadas, percebidas. Então, assim, meu querido, eu vou ser sincero para você. Eu, de você, veria isso, essa atitude sua, como uma qualidade e não como um defeito que precisa ser corrigido. Certo? Então, eu só diria para você assim, é uma qualidade, só que tudo que é em exagero pode acabar atrapalhando. Então, tipo, eu deixar a pessoa livre, como se eu não me importasse, vai, faz o que você quiser, sabe? Às vezes até passa uma ideia errada, passa uma ideia de que eu não tô nem aí pra pessoa. Parece que eu tô falando pra ela, vai, fica com alguém. Porque tem gente que é assim. Tem gente que às vezes quer que o namoro termine e sabe o que a pessoa começa a fazer? Começa a mandar, eu não tô a fim de sair. Não, mas vai lá, vai na balada com as suas amigas. E eu já atendi pessoas assim.
Então, o cara queria terminar, não estava mais afim. Não, vai lá na balada com as suas amigas. Aí a própria namorada, ele falou, André, você acredita que ela falou pra mim? Não sei, parece que você quer que eu vou pras baladas, parece que você quer que eu fique com alguém. E no fundo, era o que ele queria mesmo. Porque ele queria terminar, mas ele não tinha coragem de terminar. Então, olha só, tá vendo? Por isso que eu falo, as histórias começam a vir na minha cabeça. Então, olha só. Depende o caso, você deixa a pessoa tão livre, vai, faz o que você quiser, que no fundo acaba passando a impressão que você não está nem aí para a pessoa. A pessoa te interpreta, inclusive, de uma maneira errada. Então, na verdade, a gente sempre tem que buscar um ponto de equilíbrio, mas eu vejo a sua atitude como a atitude de um cara que tem confiança. Eu tenho autoconfiança, sabe? Eu me banco. Mas talvez eu só tenha que maneirar um pouquinho, porque eu estou deixando muito aberto. E talvez essa abertura toda acabe passando até uma ideia equivocada, né? Que eu não estou tão interessado na pessoa e, tipo, tanto fez, tanto faz, se tá comigo, se não tá, se vai me trair, se não vai. Então, acho que vale a pena só pensar um pouquinho sobre isso aí. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.